Então Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Fé em quê? Na religião, na igreja, no pastor, no apóstolo, no bispo. Não, fé em Jesus. Por isso que não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Então a crença em Jesus é suficiente para ser salvo. Você deve crer em Jesus, só isso. E aí? Vai lá. Então, esse tema ele é importante porque a gente vai falar de salvação, né? E essa preocupação, acho que o tema principal é a ideia do quê? Se a gente pensar que só crer seremos salvos, muitas pessoas dizem que creem, mas não, eu creio, então estou salvo. Este é o risco maior desta afirmação, tá? Então, o crer, eu entendo que aborda outras situações. Por exemplo, vamos pensar quando o Tiago escreve no capítulo 2, ele fala no verso 19 assim, ó. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eu sabia que esse texto ia entrar, não falei? Exatamente. Simples, muito simples. Vamos lá, mas tudo bem, vamos lá. Se os demônios creem, então se a gente for entender pela lógica do sim, basta crer, os demônios estariam salvos. E a gente sabe que não é isso. Dentro do contexto, inclusive, de Tiago 2, no verso anterior fala assim, ó. Mas alguém dirá, vocês têm fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, mostra que é importante mostrar a fé, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a nossa crença, não simplesmente pelas palavras, pelo um credo de afirmação, mas pelas obras. Quer dizer, você não tá defendendo que a salvação é por obras não, né, irmão? Não. Né? Então, para ficar bem claro. Então deixa assim, Desculpa, Johnny, eu não tô rindo de você, tá bom? Você vigia aí, mano. Desculpa, eu tô rindo do argumento. Muitas vezes, pastor Cruvinel, quando eu tô rindo, eu não tô rindo da pessoa, eu tô rindo do argumento. Não esquenta não, se você fizer isso aqui hoje, dá ruim pro seu lado, pode acreditar. Vai lá, Johnny. Olha só, eu não creio que só crer você vai ser salvo, ou seja, só crer, só declarar, como eu já disse, como também não creio que as obras vão salvar as pessoas. A salvação não é por obra. Então não é só por crer e não é por obra. A salvação está numa pessoa, que é Jesus. Então, o início começa em crer em Jesus, seguir Jesus. O pastor mesmo mencionou, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, então não basta só crer, tem que andar neste caminho. Se ele é a verdade, tem que viver nessa verdade. Ele é a vida, temos que viver em Jesus. Então, acompanhando Jesus, seguindo Jesus, conhecendo Jesus, a nossa vida vai sendo transformada, abandonando as coisas que são más e se aproximando daquilo que é a vontade do Senhor Jesus. E com isso, sim, demonstramos na prática que cremos, não somente por uma declaração. Eu afirmo que creio, assino o meu contrato de crer, levanto a mão e saio pelo mundo fazendo o que eu quero. Não é assim. Como também não é. Que obra eu tenho que fazer? Vou fazer a obra X, aquilo, ter que bater cartão na igreja e vou ser salvo. Não. Temos a salvação em Jesus. Temos que seguir Jesus e obedecer e agradar ao Senhor Jesus, porque é dele que vem a salvação e não de nós. Ele é o Salvador. Temos que estar debaixo da salvação de Jesus. Mas isso todos nós acreditamos, né? Agora, pastor Joaquim, não tem lógica isso que o irmão Johnny falou. Por exemplo, ó, quantas vezes eu e você, que nós somos veteranos já, né? Não é? A gente é do século passado, tempo do meu biógrafo, eu e você. Quantas vezes a gente viu o pessoal dizer que crê e a gente continua evangelizando porque a gente viu que não tinha... muito simples, vamos lá. Muito simples. Você entendeu a pergunta, né? Claro que eu entendi. Entendi as colocações do Johnny aí também. Vou te chamar de Johnny, tá bom? Fica à vontade. Johnny, quando você diz assim, olha, não, tem que... Tudo bem, a salvação é pela fé em Jesus. Mas você está fazendo como os mormons. O mormon crê que a salvação dele é pela graça, é pela fé na pessoa de Jesus. Depois de tudo de bom que tivermos feito. Peraí. Se o camarada diz que é salvo pela graça e pela fé e tem que fazer alguma coisa, então ele não é salvo por Cristo. Mas o Johnny não disse isso não, irmão. Em outras palavras, ele disse. Ele disse homem de palha, hein? Não. Ele disse sim. Que acaba sendo uma consequência de seguirmos e obedecermos a Jesus. Você termina seu raciocínio, Johnny, continua. Vai. Todas as nossas obras, Johnny, é consequência da salvação, não é para a salvação. Então, por exemplo, você até mencionou, não vou viver uma vida de qualquer jeito. Se ele vai viver uma vida de qualquer jeito, ele nunca foi salvo. Quem é salvo
quer fazer a vontade de Deus. Então, é uma característica do salvo. Agora, a pergunta é, você falou dos demônios aí, citou os demônios. Os demônios creem para salvação? Porque a pergunta é essa. Basta só crer em Jesus para a salvação? Nós defendemos que sim. Pergunta é, basta crer para ser salvo? Só Não, crer, basta crer. Basta ó. só crer em Jesus. O tema é isso aqui, não. O tema tá, do jeito que tá, basta crer para ser salvo, é o tema tá... Mas para crer em quem? Você que tá colocando aí, irmão. Crer em quem? Basta crer para ser salvo? Desculpa, eu não estou conseguindo ver aqui o tema do programa. Então, tá Esse aqui, é o tema. ó. Basta Tá aqui, só ó. crer em Ó, Jesus. tá aqui, ó. Basta crer para ser Basta salvo. só crer em Jesus ou só crer? Eu gostaria de ver a propaganda Tá aqui, da rádio. irmão, tá na tua frente. Não, aqui eu acho que deve estar errado. Então, Basta só crer em Jesus para ué. ser salvo? Basta crer. É ué. óbvio, então. Mas é óbvio que é isso. É o que tá escrito. Né? Basta crer em quê? Aí ele mencionou que os demônios creem. Creem para a salvação? Os demônios não creem para a salvação. Então, crer, todo mundo crê. Até o demônio crê. Agora, Sim. para a salvação, não. Por isso que eu estou dizendo aqui que é necessário só crer em Jesus para a salvação. Então, João Batista, no capítulo, aliás, João o Evangelista, no capítulo de número 3 de João, verso 36, ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não diz aquele que crê no Filho, mas se batiza. Aquele que crê no Filho, mas lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não diz aquele que crê no Filho e faz boas obras. Não diz isso o texto. O texto diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aqui não é salvação física, é salvação espiritual. Mas aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus. Tenha a vida eterna e creia para a salvação. Então, esse texto de João 3,16, o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para salvar o mundo. Quem crê nele, João 3,16... 18, aliás, quem crê nele, diz a Bíblia, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no quê? No nome do unigênito Filho de Deus. Então, além da salvação da alma, Jesus ainda liberta o indivíduo. E aí, a gente precisa entender, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8,38. Então, aí a gente tem inúmeros outros textos que eu poderia continuar falando aqui, que é necessário você crer. Por isso, Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome. Então, igreja não salva, boas obras não salvam. Você, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, capítulo 2, verso 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Agora deixa eu ouvir o Johnny, porque senão ele vai ficar com muita coisa para poder digerir. E aí, Johnny, você crê como os mormons? Qual a sua opinião, irmão? 984-84-9988. Estão pedindo para eu ficar neutro aqui, mas, irmãos, é o seguinte, vocês me convidaram para gerir um debate e eu estou apertando dos dois lados, pode ser? Ah, não. Não é verdade. Vou apertar já. Não é verdade, você está apertando só de um lado. Deixa Deu tempo ainda, vai apertar do meu lado também. 984-9988, vai lá. E aí? Esse mesmo texto que o pastor Joaquim usou, de João 3,16, ele leu alguns versos até o 18, mas não leu o 20 e o 21, e ali fala de prática. Não fala, Jesus não está falando, olha, Nicodemos, é só crer e pronto, você está sendo salvo. Não, olha só no verso 21 desse mesmo João 3,16, que é só... todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, mas no 21, ou seja, continuando o contexto, melhor, vou ler o 20, fala assim, ó, quem pratica o mal odeia a luz. Então, estamos falando de prática, não é só de crer. Odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras sejam realizadas por intermédio de Deus. Então, o texto, dentro do contexto, mostra que também não é só crer, tem prática também. Mas aí essa questão aí não é resultado... Não é o que está dizendo o texto. Essa questão não é resultado de salvação e não para ser salvo, o texto pastor. não está dizendo que é para salvação. Mas fala de prática. Fala que ele está... Essa ideia de só crer, porque só crer a gente pensa assim, no nosso contexto brasileiro de entender o crer.
Certo. Eu acredito, eu entendo que isso é bom, que isso é certo, mas eu posso acreditar e não mudar nada a minha vida. Mas no contexto que Jesus está falando ali, ele mostra que a prática do bem, a prática de rejeitar o mal, ela é necessária exatamente para compreender que a pessoa realmente creu que Jesus é o Filho de Deus. E olha só que interessante esse outro texto aqui, ó. Eu li um texto aqui que fala assim, ó, em Lucas 13, 23, fala assim, ó. Alguém me perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Então está falando exatamente de salvação, crença pela salvação. E disse-lhes, esforça-se, ou seja, não é só crer, esforça-se para entrar pela porta estreita. E o que mais aí? Peraí, Vamos continuar. esforça-se. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão, e quem tenta é quem crê. Ninguém que não crê não vai tentar. Então, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esses, com certeza, são pessoas que creem. E olha, continuando mais o texto, o verso 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Normalmente quem vai fazer isso é quem crê. E olha só, continuando. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo. Olha só. Comemos e bebemos contigo, Senhor. Ensinaste em nossas ruas, escutou os ensinamentos, mas não foram salvos. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então acho que a importância, além de crer, no texto mostra claro isso, nós precisamos conhecer o Senhor e ser conhecido do Senhor. Porque esses, no contexto, a gente vai chegar à conclusão, eles criam, mas não foram salvos, nem sequer eram conhecidos do Senhor e não entraram, ficaram batendo na porta e o Senhor respondeu, não os conheço. Então é um risco muito grande, falar assim, eu já creio em Deus, então serei salvo, estou baseado ali simplesmente só naquele verso, João 3,16 e outros parecidos com esse, então eu já creio e serei salvo. É um risco muito grande. Bom, eu pergunto, olha, o tema de hoje é assim, ó, basta crer para ser salvo? Tem uma enquete lá no nosso... a enquete não está lá no Instagram ainda? Então você vai lá no Instagram, você diz sim ou não. Basta crer para ser salvo? O pastor Joaquim de Andrade está dizendo que sim, basta crer para ser salvo. O evangelista Johnny está dizendo, Johnny Kruski está dizendo, não, você crê porque os demônios também creem, mas você crê e tem que fazer alguma coisa. Excluindo a questão de salvação por obras, porque salvação por obras não é questão evangélica, né? Eu queria que depois... Infelizmente, tem muitas igrejas que pregam isso. Você faz sabe o seguinte, disso. ó, para ser justo, você conclui agora para eu chamar Sim, a colocação para eu chamar o intervalo. Eu vou chamar o intervalo porque tem vídeo para entrar, mas depois eu queria que os dois irmãos, o senhor e trabalhassem Atos 2:21. Porque em Atos 2:21 diz aquele que invocar. Invocar não é fazer alguma coisa? Na sua concepção, o que é que vocês têm para me dizer nesse texto aí, sem nenhum vamos primeiro, então, responder mas vamos lá, fica à vontade. Na colocação do pastor, do evangelista aí, Johnny. Johnny, em João 6,47, olha lá, Jesus diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, é salvo. A única condição que ele colocou aqui, aquele que crê em mim. Então, a salvação que a gente vê aqui não depende daquele que corre, não depende do corre-corre da vida, não depende do cara ser bonzinho. Então, Paulo diz assim em Romanos 9,16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E aí a gente vê o quê? As religiões apregoando uma salvação por intermédio das obras. E é interessante porque a gente tem outros textos que falam claramente sobre isso, sobre essa questão da salvação. Os demônios creem, mas não é para salvação. O brasileiro crê em Deus, se fizer uma pesquisa, vai dizer que o brasileiro crê em Deus. O Brasil não é um país ateu, é um país cristão. Mas eu pergunto, todo mundo é cristão de verdade? Porque crer é uma coisa, agora crer para a salvação é de fato você entregar sua vida para o Senhor Jesus. O texto que você acabou de mencionar, que a gente vai debater. Vamos debater depois do intervalo. Vamos para o intervalo, gente? E aí, ó, me diga aí, 984-9988 no WhatsApp, manda a sua opinião. 984-849988. Basta crer para ser salvo?
Ou, ou você tem que crer e tomar uma atitude? Como é que é esse negócio? Vamos lá. Nós vamos ouvir a opinião de Nós temos o quê? Um áudio e um vídeo? Um áudio e um vídeo? Vamos pro áudio, vamos lá. Graça e paz, pastor. Aqui é o Victor de Osasco. A minha opinião sobre esse assunto é que basta crer no sacrifício de Jesus na cruz e se arrepender dos seus pecados. Aí você será salvo. As suas obras não vão te salvar. É você ir para a igreja, só ir para a igreja não vai te salvar. Você ajudar o próximo não vai te salvar. Ter boas intenções não vai te salvar. Você precisa crer no sacrifício de Jesus na cruz por você, que aquilo te salvou, que aquilo te justificou, e se arrepender dos seus pecados. Tem mais? Antes de colocar o segundo, vocês prestem atenção que eles colocam uma conjunção aditiva. Basta crer e. Crer e. E aí, tem que entender isso aí, né? Vai lá. Mais um. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Roberto, e os debatedores, e a todos os ouvintes, Aqui é Eurico da Igreja Assembleia de Deus, Palmas, Monte Alto, Bahia. Então, é claro, temos que crer, né? Aquele que crê em Jesus, diz a Bíblia, João 3,16, João 3,36, João 5,24, 25, deixa bem claro que nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo para ter a vida eterna. Atos 16:30, né? Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Agora, é claro, temos que crer e obedecer a palavra de Deus. Engraçado, o pessoal fala e depois coloque mais. É isso que eu quero entender, gente, de vocês dois aqui. Vai. Pastor, pastores da bancada, pastor Roberto Cruvinel, o Rafael, me chamo Giovannini, de Curitiba, Paraná, e eu acho muito perigoso o pensamento do irmão do pastor Joaquim, porque tem muitas pessoas que vivem uma vida dissoluta, vida de adultério, fornicação, né? Pessoas aí no centro de Umbanda, Candomblé, que também dizem que creem em Jesus e que vão ser salvos por Jesus e estão lá fazendo oferenda pro diabo e tudo, então eu acho muito perigoso. Isso é verdade, né, Joaquim? Você lembra que, inclusive a interpretação errada daquele texto lá, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem ter o Espírito de Deus. Mas tem um vídeo de um companheiro nosso, olha aí, ó. Manda um vídeo aí, de um companheiro nosso, ó. Olá, meu querido amigo, pastor Cruvinel, queridos debatedores e internautas. Eu tenho uma pergunta para fazer, aproveitando que eu estou aqui, estava mediando o debate e também vou aproveitar e deixar minha pergunta dentro desse tema. Esse crer está ligado a uma pessoa ou a algo? A um quem ou a um o quê? Por exemplo, para ser salvo, precisa somente crer em Deus e está tudo resolvido, ou precisa também crer no Evangelho de Deus, na pregação, naquilo que está escrito na Bíblia? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o assunto. Deus abençoe a todos. Vou aguardar respostas aqui. Foi profundo. Vamos ver se a gente consegue... Agora, vocês estão olhando lá o relógio, certo? Pastor Joaquim, começa com você agora. Eu propus a seguinte questão. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10, nós já vimos Jimmy Swagger pregar muito isso, nós dois. Que diz, se você no teu coração você crer, certo? E com tua boca confessar. Você lembra disso? Sim. Romanos 10. E aí a minha pergunta é essa, porque a questão, se fosse com o adepto de uma seita, eu já até entenderia como é que você ia depender. Mas essa questão não é crer, não é necessário crer e aceitar Jesus, pastor Joaquim, ou você acha que é tudo a mesma coisa? Vamos lá, meu amigo. Bom, à medida em que o indivíduo crê no Senhor Jesus, ele é transformado, porque quem crê em Cristo, com toda certeza, porque ele não crê da mente dele, porque da mente tanta gente crê. Agora, até o ateu, né, que disse não crê em Deus, no momento em que o piloto lá do avião diz assim, gente, olha, houve um problema aí estamos com um problema na turbulação do avião aí o cara, meu Deus, né, o ateu vai gritar, meu Deus. A questão é os reformadores, quando estabeleceram as 5 solas, sola gratia, o que é isso? O que quer dizer isso, sola gratia? Só pela graça de Jesus. Ninguém é salvo, de novo, por aquilo que ele faz. Se ele é salvo, ele tem que andar em novidade de vida. Ele não vai viver uma vida, como o pastor mencionou aí, viver uma vida de pecado,
de adultério, de fornicação, de não sei mais o quê. Não, ele é uma nova criatura. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Por quê? Porque ele creu de verdade. Porque ele creu para a salvação. Porque esse crer, né, meu amigo pastor Ursino, um grande abraço para ele, crê em quê ou em quem? É o negócio do invocar. Então, crê em quê ou crê em quem? Que é a mesma coisa. Para invocar o Senhor Jesus, porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. O que Jesus vai dizer? Nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca te conheci. Quando Jesus diz nunca te conheci, quer dizer que Jesus não sabe o que esses caras estão fazendo por aí em nome da fé? Claro que sabe, mas esses camaradas estão aí, não creem de verdade, porque se eles acreditassem, não estariam fazendo os absurdos que fazem. Então não é necessário você crer mais alguma coisa. Isso é salvação por obras. Quando você diz assim, eu tenho que crer e praticar boas obras, você está crendo numa salvação católica. Você está crendo numa salvação de muitas seitas, por exemplo, como Testemunha de Jeová. Ele crê? Crê, mas aí qual é o Jesus? Os mormons creem? Creem, mas qual é o Jesus? Entendi. E aí o indivíduo, por exemplo, muitas vezes ele crê, mas ele crê, por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Eles creem em Jesus? Creem na salvação pela fé? Creem, mas ele tem que guardar o sábado. Creem, mas quem é o Jesus deles? O arcanjo Miguel. E aí vai. Então, essa crença não é uma crença verdadeira. Nós estamos falando aqui para a salvação. A crença verdadeira para a salvação é só na pessoa de Jesus Cristo. Entendi. Foi isso que os reformadores sempre defenderam. E Martinho Lutero, quando viu a igreja pregando as indulgências, ficou revoltadíssimo. Como eu fico revoltado com um monte de igreja por aí, que infelizmente diz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Bom, tá errado. Vamos lá. E aí, evangelista Johnny, o mesmo texto, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu citei Romanos 10, e que diz assim, ó, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, quer dizer, crer e confessar, será salvo. E aí, isso daí tem fundamento? Invocar, confessar, crer, creio que isso é o início, né? Mas é salvação por obras? Não, desde o início eu falei que não é salvação por obras. Então você crê, é o início de tudo, né? Eu creio que Jesus é o Salvador, invoco Ele como meu Salvador, invoco Ele em minha oração, clamo ao Senhor em minha oração, a pedido de salvação, a clamor de perdão dos meus pecados. Enfim, começa-se aí o início da salvação. Mas voltando até mesmo a palavra basta crer, não é só crer. O pastor mesmo mencionou aí que aquele que crê acaba completando, fazendo outras obras mais não que para. A da redenção. Por quê? Ele Concordo faz que nem é para, que não é para. Então, para ser salvo é necessário só crer. Exatamente. É igual a fé de Abraão. A fé de Abraão não foi uma fé só dita ou só conhecida, que Deus conhecia o coração de Abraão. Não, o Abraão ele saiu da terra dele e depois de muitos anos, toda a história dele, que ele entregou o filho dele para ser sacrificado, e isso, pelas obras, foi conhecido a fé dele. Então, não é a obra que é a fé, e não é a obra que é a crença, não é a obra que é a salvação, mas pelas obras que se conhece a fé. São pelas obras, são pela mudança de vida, pela transformação de vida que se mostra que a pessoa crê. Porque falar que só crer, ou seja, usando até o mesmo tema de novo, basta crer, não. Por quê? Porque se a gente pode pegar, inclusive, falar que crer no Senhor Jesus será salvo, crer que Ele é o unigênito do Pai e será salvo, isso se coloca também como uma figura de linguagem, que inclui o crer não simplesmente em acreditar, mas em todo o conjunto da crença em Deus. Como, por exemplo, eu poderia citar aqui uma pessoa que fala assim, puxa, esse funcionário aqui vestiu a camisa. Basta só vestir a camisa, vestir o uniforme? Não. Quando a gente fala uma frase dessa, tá entendendo que ele vestiu a camisa, que ele tá se empenhando, que ele entrou na empresa e realmente está fazendo tudo aquilo que deveria ser feito. Como dizer também, puxa, esse ele suou para conquistar. Será que ele só derramou o suor da pele dele? Não. Ele trabalhou muito para conquistar aquilo. Então, da mesma forma, quando a gente fala crer, não é só acreditar. Tem um conjunto de consequências que leva esse conjunto de crer. É nessa mesma figura de linguagem que eu creio que esses versos, inclusive, evocaram o nome do Senhor também
coloca-se dentro dessa figura de linguagem. Joaquim. Então, aqui o texto de Romanos, capítulo de número 3, verso de número 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aí, Romanos, capítulo 4, de 1 a 5, vai falar sobre Abraão, aonde diz assim: mas os que não trabalham, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, não diz que as suas obras são atribuídas como justiça, mas a sua fé. Então, esse indivíduo creu. Você deu o exemplo aí do indivíduo que veste a camisa. Eu acho que não pode ser usado aqui. Por quê? Porque para o indivíduo vestir a camisa não tem que haver um convencimento do Espírito Santo de Deus. Para o indivíduo crer tem que haver um convencimento do Espírito Santo de Deus. Sim, irmão. O exemplo da figura de linguagem. Eu sei, mas não é muito feliz essa colocação, porque o indivíduo lá no trabalho dele, muitas vezes ele veste a camisa porque ele está pensando numa promoção, não porque ele crê que aquilo lá é o emprego melhor para ele. Ele está pensando numa promoção, está pensando no aumento de salário, ele está pensando em qualquer outra coisa. Agora, no caso do indivíduo que crê em Cristo... Você está pensando na salvação também. O indivíduo que crê em Cristo... Tem um fim. Então, ele está pensando na salvação dele. Agora, por quê? É outro, mas tem um fim. Por que ele está pensando na salvação dele? Porque ele crê em Cristo. Porque a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, quem crê em mim passa da morte para a vida. Não diz quem crê em mim vai fazer boas obras. É óbvio que Paulo vai dizer isso lá, escrevendo lá os irmãos na cidade de Éfeso. Então Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Fé em quê? Na religião, na igreja, no pastor, no apóstolo, no bispo. Não. Fé em Jesus. Por isso que não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Então a crença em Jesus é suficiente para ser salvo. Você deve crer em Jesus, só isso. E aí? Bom, o próprio texto de Tiago, eu já até mencionei aqui, né? O Tiago, ele falou... O Tiago, não o diabo, né? Tiago. O Tiago, ele falou... Inclusive, ele falou do diabo que treme, né? Nós vamos consideração final daqui a pouco, tá? Já? Vai lá. Ele mencionou que você tem fé, eu tenho obras. Então, mostre a sua fé sem as obras. E Tiago fala: eu mostrarei as minhas obras, a minha fé através das obras. Está lá em Tiago 2, no verso 18, e todo aquele texto decorre nesse sentido. E também tem um texto que eu gosto bastante de mencionar, que traz esse sentido também, que é do jovem rico. Se você for ler lá em Marcos 10, ele cria em Jesus, porque ele dobrou o joelho diante de Jesus, ele chamou Jesus de bom mestre, ele creu em Jesus, a preocupação dele era com salvação. Senhor, o que farei para dar a vida eterna? Jesus falou: olha, segue os mandamentos. Ele falou: eu sigo desde a minha mocidade. Só que lhe falta uma coisa. Jesus falou a respeito de salvação ali. Eu não quero nem entrar na questão de riqueza, mas nem em relação a ele somente crer em Jesus, ou até mesmo o mandamento, foi o suficiente. Mas quando Jesus convidou ele para abandonar a sua riqueza e segui-lo, então ele deixou para trás. Então eu creio que a salvação não está não em obras, não é simplesmente crer, mas a salvação está em Jesus. Se seguirmos Jesus, ele como um caminho, como a vida, como a verdade, sim, seguindo ele, nós tomaremos as atitudes. E até devolvo uma pergunta para o pastor. Pastor, quem crê em Jesus, a vida dele muda? Se muda, então não é só crer. Se quem crê em Jesus de verdade, há uma transformação de vida dele, de atitude deles, então realmente tem alguma diferença, não é só crer. Mas tá chegando ao final, e aí a pergunta quase ficou retórica aqui, o pessoal tá comentando no Instagram e tal. Vamos à questão da... Tem autorização de enquete aí? Então, mas antes disso, vamos à chamada de considerações finais. Pastor, só tem 1 minuto cada um, tá? Porque é para dar tempo de vocês falarem do trabalho de vocês, tá bom? Vamos lá. Eu quero dizer que Deus... Vai ter chamada de consideração final aqui. Vamos lá. Começa com você. Considerações finais. Debates. Pastor Joaquim de Andrade. Eu quero dizer que Deus deixou a salvação para você. Você que está nos assistindo agora. Deus veio à terra como um homem chamado Jesus. E passou por tudo que nós passamos sem pecar.
Depois, então, ele se ofereceu para morrer no meu e no teu lugar na cruz. Então, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ninguém vai fazer um sacrifício para poder alcançar a vida eterna. O sacrifício já foi feito e aí a gente tem que entender que ele pagou os preços pelo meu pecado e pelo teu pecado. Agora, o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele, é o que a Bíblia diz. Então, Deus oferece a salvação de graça. Ele não obriga ninguém a seguir, a aceitar Jesus. Somente quem crê em Jesus, o aceita ele como Salvador, né? Porque se crê, vai aceitá-lo, se arrepende dos seus pecados, porque também é uma consequência desse indivíduo que crer. E aí ele vai ser salvo. Então tem que abrir a porta do seu coração. Você abre, porque o Espírito Santo te convence, você entrega a sua vida a Jesus e passa a andar em novidade de vida. Já não vive mais aquela vida do passado. Agora você quer viver uma vida para Deus. Por isso você não vai querer viver uma vida de roubo, uma vida de imoralidade, uma vida perversa, porque você nasceu de novo. Amém. Pastor Joaquim, quem quiser te seguir, tá ali, né? Pastor Joaquim de Andrade no Instagram, não é isso? Isso, Instagram, Facebook, YouTube, você vai me encontrar, PR Joaquim Andrade no YouTube, siga lá o meu canal. Eu estou disponível também para estar aí na sua igreja. Quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso irmão Edson, lá da Bíblia na Quebrada. Mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo aí. Gente, está acabando o programa. Vamos lá, mais um minuto, pastor. Eu peço desculpas aí pelo horário. Tranquilo. De certa forma, eu vejo que o pastor Joaquim também concorda que não é só crer. Porque o senhor também menciona que existe uma mudança, que existe uma diferença de vida. E é claro que não é a diferença de vida que salva, mas é crer em Jesus e que traz essa salvação de vida. E, repito, é Jesus, né? Eu quero ler um texto que traz como conclusão para mim, que está escrito em 1 João, no capítulo 5, no verso 1, diz assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama também aquele que foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Então existe a questão do obedecer os mandamentos do Senhor.